Mais uma vez, estamos aqui em um evento pelo Instituto Plácido Castelo, Tribunal de Contas do Estado, nos encontrando sempre às quintas-feiras, com temas variados, com temas relevantes e atuais. Hoje, iremos aqui receber parceiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, parceiros do Instituto Plácido Castelo, professora Ana Carla, professor João Marcelo Magalhães, professor Felipe Magalhães, e é sempre um prazer recebê-los, tê-los como instrutores também do Instituto Plácido Castelo, e em nome do nosso diretor-presidente, conselheiro Alexandre Figueiredo, dos nossos diretores, diretora executiva Hilária Barreto, do diretor de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, professor Francisco Otávio de Miranda Bezerra. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos sempre atender aos convites do Instituto Plácido Castelo, do Tribunal de Contas do Estado, presidido pelo nosso conselheiro Valdomiro Távora, e sempre prezando não só pelo exercício do controle externo, no sentido da fiscalização dos recursos públicos, mas principalmente pelo fortalecimento das administrações, dos gestores, pelos esclarecimentos à sociedade, pelo fortalecimento da transparência e do controle social. Hoje, para o tema atual, relevante, que é a Lei Complementar 173/2020, a Lei de Socorro aos Estados e Municípios, nós temos o prazer de recebê-los e para conduzir essa verdadeira constelação de professores, que com certeza aí nos darão aí todos os esclarecimentos, tirarão nossas dúvidas e sairemos ainda mais enriquecidos quanto ao tema. Nós temos aqui esse maestro, que é o nosso colega do Tribunal de Contas do Estado, professor Wesley Silva, que também é palestrante há mais de 20 anos, ensinando contabilidade, orçamento, gestão fiscal e controle interno do setor público. Fundador do site contabilidadepublica.com, ele é pós-graduado em gestão pública e lei de responsabilidade fiscal, graduado em ciências contábeis pela Universidade Federal do Ceará, servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado, onde exerce muito bem a função de controlador, professor e palestrante na área de contabilidade aplicada ao setor público, responsabilidade fiscal e orçamento público, e gerente de contabilidade da Prefeitura de Fortaleza, membro da Comissão de Normas Técnicas e de Legislação aplicada às entidades públicas do Conselho Regional de Contabilidade. Não está aqui no currículo dele, mas é um grande profissional, um ser humano fabuloso, pai de família, excelente colega, excelente pessoa, um autêntico ser humano que colhe grandes frutos em razão da sua grande atuação, quer seja na área profissional e pessoal. Como eu falei, aqui estamos repletos de pessoas da mais alta performance, quer seja no ramo da atividade profissional e no ensino, né, nessa parceria que nós temos o prazer de receber sempre vocês. Temos aqui também os colegas do Tribunal de Contas do Estado, e a gente sempre enaltece a equipe de servidores do Instituto Plácido Castelo, que torna esses momentos possíveis, que torna esses momentos... Isso aqui, quando a gente chega na hora do evento, já é uma fase excelente, né? Todo o preparo, desde a hora que a gente convida nossos professores, nossos palestrantes, até a hora da apresentação, realmente é um trajeto, e isso tem que ser reconhecido. A equipe do Instituto Plácido Castelo, nós temos aqui na equipe a Sandra Valéria e o Paulo Alcântara, e dão esse tom de organização, de profissionalismo a todos os eventos do IPC, e os nossos colegas aí também, que não estão aqui, mas que tornam isso possível. Então, vou dar alguns recados aqui referentes ao funcionamento, né, do nosso evento. As perguntas podem ser feitas pelo bate-papo. Tem um íconezinho aí na tela de vocês, que é como se fosse uma bolinha.
e podem ser encaminhadas as perguntas. A Sandra Valéria vai estar recebendo essas perguntas e encaminhando para os professores. O tempo de duração do nosso evento está estimado em 2 horas. A gente não deve se preocupar tanto com a plataforma, porque a gente não tem tempo limitado, é só mesmo para efeito de mensurar, de cronometrar aí a participação de todos. Os professores falarão aí sobre os temas durante 20 minutos. Em seguida, teremos 30 minutos para o debate, interação e resposta às perguntas, 15 minutos para as considerações finais de cada um dos participantes, esse tempo total, né, para os 3, e as considerações finais do mediador também. Então, todo o evento será conduzido pelo mediador, professor José Wesley, que foi selecionado para coordenar esse trabalho, faça as suas qualidades, suas qualificações, e estaremos aqui acompanhando Uracy, Paulo e Sandra, e no final do evento voltaremos para fazer o encerramento. Então, eu passo a palavra para o nosso colega Wesley, agradeço em nome do Instituto Plácido Castelo, em nome do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mais uma vez a participação desses grandes parceiros, desses importantes parceiros, que dão ao IPC, hoje, uma característica de ser uma das escolas de contas mais atuantes no Brasil e, se não a mais atuante nesse momento de pandemia, diante da diversidade de eventos, diante da adaptação plena a esse período, né, em que tivemos que reformular nossas atividades para o meio virtual, e o Instituto Plácido Castelo hoje é destaque nacional com as características da produção de eventos, de chegar à sociedade, de disseminar o conhecimento de uma forma virtual também. Então, passo a palavra para o professor Wesley e estaremos aqui com vocês até o final do evento. Grande evento, boa sorte, com certeza sairemos daqui bem mais ricos das informações referentes ao tema. Olá, boa noite a todos e a todas. Obrigado, Juracy, grande Juracy, pelas suas palavras, né? Queria pelo menos estar aí à altura de 10% do que você falou aí a meu respeito, mas agradeço demais aí as suas palavras, você como sempre muito gentil e também muito solícito, né, no que a gente, nas dúvidas que a gente tem, você está sempre prestativo para nos auxiliar e fazer com que a gente procure conduzir aqui os nossos eventos da melhor forma possível. Então, a gente vai, eu vou com grande honra aqui fazer essa moderação, né, entre os professores, né, os nossos ilustres professores, que são as grandes estrelas, né, juntamente com vocês aí que nos assistem, né, em plena 6 horas da tarde da quinta-feira. Aqui, me parece que ainda não voltou, né, o tradicional caranguejo, mas creio que um assunto como esse, de tamanha relevância, mesmo que a gente ainda estivesse tendo a normalidade, acho que ainda continuaria sendo um tema bastante relevante, né, para quem nos assiste. Bom, como eu já disse, eu vou fazer, como já colocou, vou fazer aqui essa intermediação, né? Os professores vão falar da Lei Complementar 173, né, que foi recentemente aprovada em maio, final de maio desse ano. Essa lei ela estabelece aí o programa federativo, né, de enfrentamento ao coronavírus. Essa lei também traz mudanças significativas em relação à lei de responsabilidade fiscal, especialmente quando se fala em despesas no último ano de mandato, e também dá outras providências, né? Essa lei, basicamente, ela vai falar sobre a suspensão dos pagamentos da dívida, da reestruturação dos empréstimos, né, que foram as operações de crédito que são feitas pelos entes públicos. Então, ela traz uma modificação em relação ao tratamento dessas operações de crédito, né? E, como eu já disse também, mudanças significativas na lei de responsabilidade fiscal. Bem, como o Juracy já colocou, os palestrantes eles vão fazer as suas apresentações aí com um tempo em torno de 20 minutos, né? E ao final das apresentações a gente vai ter um tempo para debate e também para fazer as perguntas, né, que vocês tenham, que vocês possam fazer aí pelo nosso site, tá? Eu vou fazer aqui uma brevíssima apresentação realmente dos professores, logicamente que
currículo de cada um deles, né, é bem mais extenso do que isso que eu vou falar aqui, do que esse resumo, né, que eu vou falar aqui. Mas, começando aqui pela minha professora, né, digo minha professora porque ela é minha professora atual do curso de Políticas Públicas para Cidades Inteligentes, um curso que é formado em parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e a USP. A professora doutora Ana Carla Bliacherini, não sei se eu pronunciei correto, professora, me perdoe, e depois a senhora me corrija, por gentileza. Ela é advogada, é professora de Direito da USP, né, no curso de Gestão de Políticas Públicas. Ela é professora orientadora do programa de pós-graduação em Gestão de Organizações de Saúde. A professora também ela é livre docente em Direito Financeiro pela USP, é mestre e doutora em Direito pela PUC, né, de São Paulo, e é coordenadora do grupo de pesquisa das Smart Cities da USP, né, e também da especialização de políticas públicas para cidades inteligentes, que eu acabo de citar. A professora também ela é pesquisadora associada do grupo de pesquisas, né, que trata de relevância financeira, resiliência financeira em cidades contemporâneas do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ela também é assessora e consultora para o setor público, também promove treinamentos e capacitações destinados ao setor público. O próximo palestrante é meu amigo Dr. João Marcelo Magalhães. Ele é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. É também professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. É professor da pós-graduação das universidades, também do 7 de setembro. Ele é procurador do Banco Central do Brasil, facilitador do Instituto de Ensino do Tribunal de Contas da União. Ele é professor de cursos de extensão do Tribunal Regional Eleitoral, também aqui no estado do Ceará, e autor de diversos livros também sobre licitações, né, e contratos sobre a jurisprudência do Tribunal de Contas. E a nossa última palestra, né, a nossa terceira palestra, fica a cargo do Dr. Felipe Magalhães, que é procurador federal, né, pós-graduado em Direito Público, com ênfase em Direito Administrativo pela Universidade de Brasília. Ele também é pós-graduado em Direito Processual pela Universidade do Amazonas, né? É mestre em Planejamento de Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, professor do curso de pós-graduação de algumas universidades aqui no estado, como a Unifor, a Unicet, a URCA, né? E também das escolas de governo, no caso, o próprio Instituto Plácido Castelos, é professor do ENAP, da SMEC, né? E professor e fundador do Instituto Brasileiro de Contratações Públicas, do qual eu também tenho orgulho de participar como professor. Então, a nossa palestra agora fica a cargo das nossas estrelas, que vão cada um apresentar aí os seus temas sobre a Lei Complementar 173 de 2000. Professora Ana Carla, fique à vontade. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o Tribunal de Contas, agradecendo o convite que me faz, cumprimentar o presidente, o conselheiro Valdomiro, o presidente da escola, conselheiro Alexandre, toda a equipe da escola, que está sempre disponível para fazer esses eventos, que tem uma importância muito grande para o setor público. Cumprimentar o Esme, que preside aí, que hoje coordena nós todos, né? Nosso líder hoje. Obrigado. Aos colegas, professores João Marcelo e professor Felipe Magalhães. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, conhecê-los, né? Oportunidade. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo. E a ideia é a gente ter uma conversa a três sobre os principais aspectos dessa lei complementar. Eu vou focar numa análise mais ampliada do contexto dessa lei e focando na figura do município, porque a lei ela tem embora ela tenha aspectos gerais que se aplica a todos os entes federativos, ela tem alguns momentos que ela se bifurca, que ela vai dar um tratamento diferenciado a estado ou a município. Como a maioria de nós vive nos municípios, né? E os municípios têm enfrentado problemas sérios de ordem financeira muito anteriores a essa pandemia, eu, quando fizer alguma nota específica de um ente federativo, farei em relação aos
municípios. Primeiramente, eu queria contextualizar essa lei complementar. Eu participei faz uns dias, poucos dias, de um outro webinar sobre essa lei, com alguns colegas professores da USP, e um dos professores que dividia esse espaço é o nosso colega, o professor Justino, da Faculdade do Largo de São Francisco, e ele fez algumas observações pelo aspecto do direito administrativo, mas que eu acho pertinentes quando a gente está pensando o direito financeiro, olhando essa lei também pelo olhar do direito financeiro. Então, o professor Justino, ele chamou atenção para algo que a jurisprudência brasileira ainda não previu, mas que a nós e que muitas vezes nos inspiramos nas nossas atuações jurídicas, adotou, que foi Portugal, que é a questão da jurisprudência de crise. A gente está vivendo um momento de pandemia mundial. Essa lei, ela chega num contexto de pressão orçamentária pré-existente, pressão orçamentária decorrente de uma pandemia que atinge todo mundo e a economia do Brasil não ficou fora disso e está sendo fortemente atingida, né? Ela chega num momento em que prefeitos e governadores têm de tomar decisões de gestão muito rápidas, com a melhor informação possível. E a melhor informação possível não é um consenso nem na ciência. Um momento em que as opções que aparecem no mercado para dar suporte à política pública de saúde aos gestores são opções com preços superfaturados e escassez de produtos. Ampliação da pressão na área de assistência social, dentro das prefeituras e dentro da atuação dos vereadores e prefeitos, um aumento escochante de pressão na área da assistência social. Um momento em que nós estamos normalmente, a gente não precisava de pandemia para isso. Normalmente, a gente já tem a pressão de final de mandato, de transição de governo. E observarmos, é um momento em que pandemia se une, que gera urgência e que gera necessidades administrativas fora da regularidade. Junta-se pandemia e transição de governo e início de campanha eleitoral. Então, tudo que gera situações de excepcionalidade resolveu se juntar numa mesma esquina e os gestores que estão neste momento atuando têm de estar atentos a isso. E os controladores, não menos atentos a isso. Eles também terão um trabalho intenso pós-pandemia, já estão tendo agora no período da pandemia, e passada a pandemia eles terão um trabalho ainda mais intenso, que é de validação de todo esse trabalho que foi feito pelos gestores. Então, o professor Justino, ele apontava o seguinte argumento, que a pandemia, ela traz uma emergência de saúde, ela traz uma emergência social, ela traz uma emergência econômica. Ela traz 3 emergências para que a gente se depare. E essas emergências geram urgência do processo legiferante. Então, o legislador, seja ele o legislador da União, o do Estado ou dos municípios, estão tendo uma pressão legiferante e uma urgência legiferante. Quando a gente está diante de uma pressão legiferante, de uma urgência legiferante, a gente normalmente tende a ter mais distorções nesse processo legislativo. Né? Mais coisas passarão que não passariam e que, eventualmente, podem bater na porta do que a gente chamaria de inconstitucionalidade. A gente estaria diante das palavras dele um outro conceito que não é utilizado no Brasil, mas que é comum na literatura moderna do direito administrativo, que é a questão do estado de necessidade administrativa, que tem uma série de consequências legais que ele pode gerar. E essas consequências também têm rebatimentos na administração. Ou seja, o Estado passa a ter um processo legislativo de criação de leis excepcionadoras de uma situação de regularidade do regime administrativo. E isso impacta tanto no administrativo estrito sensu, como impacta no direito financeiro, que nada mais é que uma especialização do direito administrativo.
direito financeiro é um direito administrativo especialíssimo, de uma área muito própria do Estado, e por ter princípios próprios, é uma categoria própria, ele adquiriu uma autonomia, vamos dizer assim, didática, mas é um direito administrativo especialíssimo, assim como o direito tributário também nasce do direito administrativo. Na esteira desse regime jurídico emergencial, nós temos a lei que estamos falando aqui, que é a Lei Complementar 173, mas a gente também tem a Lei 13979, a gente tem a MP 961, todas elas criando exceções a normas que estão muito claras dentro do regime jurídico administrativo que dizia para os órgãos públicos, para você agir administrativamente, a estrada é essa. Não desça dessa estrada que você derrapa aí na ilegalidade. Então, criou-se uma série de portas de excepcionalidade. Além desse estado de necessidade administrativo, que gera para a gente uma urgência legislativa, que eventualmente abre para a gente uma possibilidade da gente ter aí distorções nesse processo legislativo, a gente não sabe o que vai acontecer no judiciário. Essa própria lei complementar 173/2020, ela está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, porque já há argumentos fortes no sentido de que ela afeta a autonomia administrativa dos entes federativos, irredutibilidade do salário, direito adquirido, são temas muito gratos à Constituição. Inclusive, alguns deles estão ali classificados como cláusula pétrea. Há também a irretroatibilidade, né, dos direitos de caráter de direitos fundamentais. Então, os argumentos das ações de inconstitucionalidade que chegaram ao Supremo Tribunal Federal são todos, se a gente levar em consideração a regularidade da situação, bastante contundentes, e talvez uma situação de regularidade, a gente não tivesse dúvida em dizer que a lei é inconstitucional em alguns dos seus artigos, né? Principalmente aquele que vai tratar ali da restrição das contratações, da impossibilidade de aumentos, não contar o prazo para quinquênios ou qualquer tipo de direitos. Ali a gente está entrando em determinadas áreas que a Constituição foi muito clara. E o que aconteceu em países como Portugal, Grécia, Lituânia, em 2008? O Estado tomou medidas duras para a restituição da saúde financeira desses países. E uma série de leis foram aprovadas nos parlamentos que claramente afetavam garantias constitucionais. E que, em condições normais de pressão e temperatura, as cortes superiores desse país, ou cortes constitucionais, tradicionalmente, pela jurisprudência, tinham sinalizado que aquilo era inconstitucional. Então, havia um consenso jurídico consolidado sobre a inconstitucionalidade de entrar em determinadas áreas. Mas o que fizeram as cortes constitucionais desses países? Elas reconheceram a inconstitucionalidade como um histórico das suas decisões, mas ela não declarou a constitucionalidade, reconhecendo a necessidade de uma jurisprudência de crise num momento em que, uma vez não adotada essa jurisprudência, não haveria saídas de retomada da economia do país. Então, veja bem, o tribunal reconhece a inconstitucionalidade, mas não declara a inconstitucionalidade. E isso aconteceu, é algo muito recente na história do constitucionalismo, mas aconteceu há muito pouco tempo, e principalmente num país que tem uma cultura jurisdicional muito próxima da nossa, que é Portugal. Essa lei complementar, ela chega então naquela esquina que é crise sanitária, crise financeira, crise de assistência, eleições, com todo aquele regime jurídico próprio da eleição, que já é restritivo ao agente público, e transição de governo. Tudo junto e misturado. O agente público, neste momento, ele tem uma pressão extremamente significativa para o atendimento direto à demanda de saúde, ou seja, evitar a morte de pessoas, dar o atendimento no prazo certo, de forma adequada,
né? Buscar a manutenção da vida das pessoas e, ao mesmo tempo, acolher aqueles que estão à margem na assistência social e que normalmente não eram clientes da assistência social. Essas pessoas não eram pessoas normais da assistência social. Pensem que se 100 milhões de brasileiros, neste momento, faleceram, e os dados demonstram que a cada pessoa falecida, 5 pessoas dependentes ficam à margem da sociedade, ficam dependendo de outra fonte, de outra pessoa ou do Estado, imagine 500 milhões de brasileiros nesse momento na pressão nas prefeituras, que gera pressão orçamentária, gera pressão de serviço e gera necessidade de contratação em emergência. Porque essas políticas públicas não andam simplesmente com o que já tem dentro das prefeituras. Quando estamos falando de municípios ou estados em que a crise tenha atingido um grau muito maior de pessoas infectadas, esse número se agrava. Né? Então, essa pressão orçamentária, ela necessita de uma ação do órgão central, que é o Congresso Nacional. Dentro desse contexto todo excepcional que eu trago para vocês, nasce, né, esse Programa Federativo de Socorro a Estados e Municípios. Era necessário, chega em boa hora, mas ele chega com uma série de controvérsias. Então, ele atende o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma das melhores leis que nós temos em direito financeiro, e ela se mostra cada vez tão necessária e tão positiva que no seu artigo 65 ela criou ali um regime de estado de calamidade, de excepcionalidade. A gente não vivia aquele momento naquele instante, mas a lei falou assim, olha, eu quero que os estados e municípios ajam com responsabilidade. Agora, se ocorre uma calamidade que tem uma abrangência grande, o que eu posso excepcionar de tudo aquilo que eu estabeleci? Então, ela deu as balizas. Ela vai falar de limitação de empenho no artigo 9, dispensa de contagem de prazos no artigo 23, 31 e 70. Ela vai falar da dispensa de atingimento de resultados fiscais, que é algo que ela é muito rígida, também lá no artigo 9. Ela vai impedir aumento de despesas. Então, a lei complementar 173, ela pegou a bula da Receita do artigo 65 e foi colocando ali ponto a ponto o que deveria ser evitado nesse problema, nesse tempo. Quais são os 6 grandes pontos que essa lei aborda? Né? A suspensão de pagamento das obrigações de contratos dos entes federativos com a União, esse é um grande problema fiscal e financeiro de estados e municípios, é a dívida que foi renegociada, né, ali na década de 90 com o Plano Real, e a gente de tempos em tempos tem repassado por vários acordos no Congresso Nacional, inclusive alegando que essa dívida já está paga, que os juros são extorsivos, que a gente vive do endividamento dos municípios e do Estado, enfim, tem vários elementos por trás dessa discussão. Segundo, reestruturação de operações de crédito junto ao sistema financeiro, permitindo que entes federativos façam isso. Terceiro, permitindo à União entregar recursos como auxílio financeiro. A nossa legislação do direito financeiro é bastante restritiva do que pode ser passado a título de dinheiro de um ente federativo para outro. Então, tem uma série de restrições que, para você poder, inclusive, receber receitas voluntárias de um ente para outro, você tem de atender uma série de critérios. E essa lei vem e fala nem de receita voluntária, ela fala expressamente que é um auxílio financeiro para o atendimento dessa situação, e ela quebra a necessidade de exigir todas aquelas coisas que se exige quando a gente vai passar recursos que são tidos como não obrigatórios, não decorrentes dos fundos. Além disso, proíbe a União de executar garantias de dívida entre municípios, né, e estados, enfim, mas eu tenho focado sempre no município. Ela regulamenta, também fala da questão de aditivo aos contratos, fala de novas contratações, quer dizer, ela vai trazendo o gestor o seguinte, olha, está aqui o dinheiro,
Uma parte desse dinheiro você só pode gastar com ações diretas ligadas à saúde relativa ao combate ao Covid. Outra parte você tem liberdade para criar políticas públicas locais de recuperação ligadas à pandemia, mas não necessariamente atendimento com saúde. Ele dá flexibilidade para o planejamento local, ao mesmo tempo que ele diz, planeje localmente, mas não aumente custo com recursos humanos. Então, se abre por um ponto, se puxa por outro. Dentro desse contexto, é inevitável a gente pensar que os órgãos de controle, no pós-pandemia, agora já estão tendo um papel importantíssimo, mas no pós-pandemia terão um papel, no ano de 2021, terão um papel fundamental, porque a legislação, embora ela abra muitas frestas, vamos dizer assim, à rigidez regular da lei, ela não abre mão da transparência. Então, o que é que eu diria para quem está nos ouvindo, se por um acaso você trabalha no município, é um jurisdicionado do Tribunal de Contas, trabalha no município, junto à prefeitura, e você está ouvindo essa live. Use as redes, os portais de transparência, porque você está em fim de mandato. Você está em fim de mandato, terminado o mandato, você não vai ter, se você não continuar nessa gestão, né, se o agente político ou o agente comissionado ou o agente que ordenou a despesa não continuar na gestão seguinte, a sua forma de mostrar a transparência das escolhas dentro da melhor informação possível que você tinha no momento e que é ruim, a melhor informação que você tem nesse momento, ela não é boa. Numa situação normal, poderia te levar a uma responsabilização. Numa situação excepcional, desde que as justificativas estejam muito claras e colocadas em portais de transparência, você tem a possibilidade, através da sindicância social e da sindicância dos tribunais de contas, ter uma chance de demonstrar que você fez a melhor escolha possível. Porque a sua melhor escolha possível nesse momento provavelmente não será a melhor em termos de eficiência, mas será a melhor que você tinha naquele momento. Então, a justificativa e o uso dos portais de transparência para dar plena abertura de como está sendo feito isso é importante. O estado do Ceará é um dos estados que está melhor ranqueado, né, em questão à transparência do uso das verbas relativas à pandemia, mas há sempre como melhorar, né? Há sempre como melhorar. Então, não acho que o fato de estar entre os melhores ranqueados é o suficiente. Use os portais de transparência como uma forma importante de você mostrar que você fez a melhor escolha e a vinculação dessas receitas com a pandemia. Dentro dessa questão da transição de governo, a recomendação é que vocês, ao fazerem a transição, porque as municipalidades vão fazer transições com sistemas financeiros quebrados, com crise sanitária vigente. Nós não estancaremos a crise sanitária até que a gente tenha grande parte da população vacinada, imunizada. Então, a pressão para a política de saúde continuará, a pressão para a política de assistência social ampliará, e a pressão pela saúde, pela educação pública nos municípios, já tem estudos apontando, muitas escolas privadas fecharam e muitas pessoas perderam o emprego, não podem mais pagar a escola dos seus filhos. Já está havendo uma pressão por pedido de vagas no ensino público, nos municípios do Brasil inteiro. Então, quem assumir a gestão em 2021, nessa transição de governo, já tem de considerar no seu plano dos 100 primeiros dias que ele vai entrar num governo em estado de emergência sanitária, econômica, social e de educação. Não é uma transição de governo como foram as outras. Ela é diferente. E ela tem de atender a legislação eleitoral vigente, a lei de responsabilidade fiscal vigente, e ela terá algumas brechas na 173 quanto à lei de responsabilidade fiscal vigente, mas terá exigências muito maiores que a LRF vindas da própria 173. Então, são 4 regimes jurídicos que o gestor precisa estar atento. Em licitação, a melhor justificativa para demonstrar a melhor decisão possível. E se a gente pegar e interpretar com a lupa da urgência, todo esse período que a gente está, vamos pensar agora no olho do controlador,
né, falando com o Tribunal de Contas, a lupa da urgência vai nos dar também distorção. Do mesmo jeito que a lupa da urgência cria modelos legislativos de emergência com distorções, e a Lei 173 tem distorções, ela é necessária, importante, chegou em bom tempo, mas ela tem distorções de constitucionalidade. Vamos ver como o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar quanto a isso. Do mesmo jeito, a lupa do controle feita no regime de urgência, ela gera também distorções, porque a gente está com uma legislação marcada pela urgência, imposições de exceções a regimes jurídicos que nós já conhecemos e dominamos, mas também marcado pela temporariedade. A gente não pode esquecer que as exceções da 173 têm prazo de início e tem prazo de fim. Qual é o prazo de fim? O final da decretação do estado da calamidade, que é uma discussão de ordem política que não está fechada em Brasília. Se o estado de calamidade se encerrar por questões de ordem política, embate entre poderes, em 31 de dezembro, a vida do gestor a partir de 1º de janeiro é uma. Se ela for estendida, a vida do gestor é outra, e o regime jurídico que ele deve seguir, do mesmo jeito. Então, a gente está num momento de muitas incertezas, e dentro, eu diria para o gestor, que não ousasse, através de interpretações jurídicas criativas, e algumas delas até com fundamento, mas através de pareceres criativos, eles não ousassem romper muito a barreira dos limites da lei, porque ele está num final de mandato, e provavelmente ele não vai ter tempo para justificar essas escolhas no ano seguinte. Sabe o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Se o Tribunal Federal falar, né, for no sentido do que o seu parecerista deu, sorte sua, seja feliz, que bom. Se não for, você tem problemas sérios. E os tribunais de contas e os controladores não vão poder se negar ao cumprimento da interpretação do Supremo. Então, é um momento de bastante incertezas, mas eu acho que a lei traz mais vantagens para esse momento de incerteza, em que o gestor vai ter possibilidade de criar políticas públicas locais, com base no diagnóstico local, para recuperação econômica, social, de saúde e de educação, do que se ele tivesse todas as travas que ele tinha da lei da responsabilidade fiscal. Seria simplesmente impossível. Então, o meu balanço é, mesmo diante de inconstitucionalidades, de indícios fortes de inconstitucionalidade em alguns aspectos, a lei é boa e chega em bom tempo. 22 minutos. Encerro aqui e passo para o Wesley. Perfeito, professor, perfeito. Não tive nem, assim, obrigado pelo excelente conteúdo, assim, foi para mim aqui que já me debruça há bastante tempo, né, sobre esse tema de gestão fiscal. Para mim aqui me deu aqui vários insights, várias ideias, coisas que eu nem imaginava, né, sobre a questão da gestão fiscal nesse contexto tão amplo, assim, mas ao mesmo tempo tão atual e tão relevante para quem atua realmente no setor público, né? E complementando o que a senhora acaba de falar aí, a nossa, o nosso reconhecimento por parte da Assembleia do Estado do Ceará, do estado de calamidade pública no âmbito dos municípios, para que os municípios afetados, né, que decretaram o estado de calamidade pública, seja reconhecido e façam uso do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse decreto da Assembleia Legislativa fez esse reconhecimento, ele foi muito, digamos assim, incisivo na questão da transparência, né? Foi justamente esse ponto que a senhora colocou. Então, quando a gente começa a ler o decreto, ele realmente faz o reconhecimento lá dos estados de calamidade pública que os municípios decretaram, mas, na sequência, exigindo que se dê transparência em relação aos contratos, às dispensas, às inexigibilidades, as dotações orçamentárias que foram utilizadas, os empenhos que foram feitos, as liquidações, os pagamentos. Então, assim, justamente nesse ponto, né, que a senhora tanto frisou, e esse decreto no âmbito do Estado do Ceará, da Assembleia Legislativa, trouxe ainda fortalecendo ainda mais a necessidade de se implementar, né, de se divulgar as informações de forma clara, de forma transparente,
para que realmente não fique dúvidas, né, para com a administração dos gestores nesse momento de crise. Tá? Então, professora, muito obrigado aí pelas suas palavras, realmente foi um conteúdo muito, muito relevante. E agora eu vou passar para o nosso próximo palestrante, né, o professor Felipe Magalhães, desculpa, o professor João Marcelo, né, que vai dar prosseguimento aí ao nosso tema sobre a Lei Complementar 173. O senhor, professor. Boa noite, obrigado, velho. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez o convite de estar participando de mais um evento no Instituto Plácido Castelo, Escola de Contas do nosso Tribunal de Contas do Estado. Eu só queria registrar que, quando eu fui passar o mini currículo de manhã, eu cometi um pequeno deslize. Eu sou instrutor externo do nosso Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Mas foi um erro meu. Eu que passei, porque eu misturei, porque eu tenho um livro sobre a jurisprudência do TCU, mas eu sou instrutor externo mesmo, do nosso glorioso Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A gente já tem uma parceria de alguns anos, sempre voltada à educação, ao caráter pedagógico, à orientação, à transparência. Um ponto, a questão da transparência, que a professora Ana Carla falou muito bem, que eu pretendo falar mais um pouquinho no final da minha apresentação. Então, agradecer em nome do conselheiro Valdomiro, em nome do conselheiro Alexandre, né, que dirigem a casa e a Escola de Contas. Agradecer também as iniciativas que me trouxeram ao tribunal, a pessoa do professor Francisco Otávio. Agradecer a sua condução, Wesley, e dizer que é um prazer estar dividindo essa bancada com a professora Ana Carla e com o professor Felipe. Então, a minha parte, eu vou a professora Ana Carla fez um apanhado geral de doutrina, de princípios, de conceitos, contextualizou bem a situação de crise, falou dos vários regimes que os gestores vão enfrentar. Então, aproveitando a continuidade da fala da professora Ana Carla, eu vou descer um pouco agora as peculiaridades desse regime extraordinário da Lei Complementar 173. Não é o único regime extraordinário que surgiu nessa pandemia. A professora falou bem da Lei 13979, e ainda tem, a gente pode lembrar também a Emenda Constitucional 106, que trouxe o verdadeiro, que trouxe uma Constituição e trouxe uma nova ordem financeira paralela ao tempo de pandemia, que até agora esse tempo de pandemia está estabelecido, segundo a vontade política, até 31 de dezembro desse ano. E agora nós temos mais um ingrediente nesse conjunto de normas que formam esse regime jurídico alternativo que nós estamos vivendo, um regime jurídico em face da questão da pandemia, um regime jurídico extraordinário que impacta não só as licitações, mas a questão do direito financeiro. Então, descendo, tentando comentar algumas minúcias sobre a lei, eu me permito falar dos artigos 5º e 7º, eu vou pular o 6º, porque é uma questão de securitização que ainda depende de uma certa regulamentação, mas me permitam aqui falar um pouquinho do artigo 5º e do artigo 7º. O artigo 5º ele vai tratar do auxílio financeiro, que é algo em condições normais de temperatura e pressão, adorei a expressão da professora Ana Carla, que trouxe lá da física. Em condições normais de temperatura e pressão, a gente não imagina um auxílio financeiro direto, né, sem que haja uma repartição de tributos já definida na Constituição, um auxílio financeiro direto a entes federativos, sem nenhuma contrapartida, simplesmente um auxílio. Existe esse dinheiro que agora eu tiro esse dinheiro de uma determinada rubrica ou faço uma emissão de dinheiro e lhe dou esse dinheiro para ajudar você nas suas contas. Isso não é algo imaginável no regime ordinário, mas o artigo 5º trata desse auxílio financeiro, que eu chamo de auxílio financeiro 10 mais 50. Né? Ele não é exatamente 60. Aí a ordem dos fatores tem uma relevância, porque eu tenho um dinheiro carimbado e outro não carimbado, mas que deve atender uma finalidade. Ele é quase carimbado. Então, eu tenho um auxílio financeiro 10 mais 50. Esse auxílio financeiro 10 mais 50 significa 10 bilhões para ações de saúde e assistência social. E esses 10 bilhões, por sua vez, eles são divididos na forma 7 mais 3. Né? 7 para os estados, 3 para os municípios. E os 50 bilhões de uso geral, ele vai ser 30 para os estados e 20 para os municípios. E aí ele vai, a questão do auxílio de saúde,
ele vai ser distribuído 40% em face da taxa de incidência da pandemia, 60% em face da questão populacional. Já isso, o auxílio dos estados, né? O auxílio de saúde dos estados, que é o 7 dentro do 10, ele é 40% por causa da incidência e ele é 60% em face da população. Para os municípios, quando eu estou falando dos 3 bilhões de saúde e assistência, para os municípios, o legislador preferiu usar apenas a questão populacional, porque a lei ela traz no espírito de que essa coordenação da pandemia ficou para os estados, então eles estão coordenando a pandemia, que é uma leitura que o Supremo Tribunal Federal manifestou nas várias decisões que tratou sobre a questão de transporte público, serviços públicos, uso de máscara, uso de medidas de polícia. Então, o Supremo Tribunal Federal fez uma leitura que eu chamo de leitura em tempo de crise, complementando a jurisprudência constitucional em tempo de crise, que a professora Ana Carla trouxe. Então, o Supremo ele fez uma leitura federativa em tempo de crise e colocou essa coordenação para os estados, onde eles têm uma visão dos municípios e estão relativamente mais próximos à demanda por saúde do que o governo central. Então, a lei complementar traz esse espírito de que a maior parte para o Estado e uma parte que o Estado recebe em face do grau de incidência da doença no território. E os municípios recebem os seus 3 bilhões para assistência de saúde e assistência social, eles recebem com base na população. Já os 50 vão 30 para os estados e 20 para os municípios. Como é que eles fazem dessa forma? Os 30 segundo o anexo 1 já está dividido, são valores definidos, os 30 bilhões são valores definidos e são divididos segundo o anexo 1 da Lei Complementar 73. Para os municípios, 2/3 disso, né, é uma proporção de 2/3 disso, vai para cada estado distribuir para os seus municípios, também por uma questão de distribuição do caráter populacional. Então, os 10, 7 para o estado, 3 para os municípios, os 50, 30 para os estados, segundo o anexo, e 20 para os municípios, proporcional aos valores do anexo 1 da Lei Complementar 73, mas levando em conta também a questão da população dos municípios. Tá? Esses cálculos eles serão feitos pela Secretaria do Tesouro Nacional. Não há previsão de um processo administrativo recursal de questionamento ou de recurso ou de solicitação de retificação desses valores. Por isso que a Lei Complementar 173 ela usa a técnica dos valores já definidos em um anexo, porque está ali, já está definido, o cálculo já está apurado. Se há alguma situação que um estado ou município queira questionar em termos de dado de população, ele está indicado num dos parágrafos do artigo 5º que os cálculos são feitos pelo STN, pela Secretaria do Tesouro Nacional, então ele deve formular pedido de esclarecimento ou alguma situação, não recurso, não há possibilidade de recurso, mas um pedido de informação ou de esclarecimento se ele questionar, se o município ou o estado entender que há algum equívoco no cálculo populacional. Né? Ou se o estado, por exemplo, entender que há uma certa incongruência nos critérios de incidência da pandemia no seu estado, dados que foram usados, há a possibilidade, segundo o parágrafo do artigo 5º, quando ele diz que os cálculos são feitos para o STN, ele sinaliza que esclarecimentos serão dirigidos ao STN. Mas não há possibilidade, a priori, não há possibilidade de recurso ou de revisão desses valores, notadamente os valores que estão compondo o anexo 1 da Lei Complementar 73. Seguindo, o caput do artigo 5º fala desses valores, do auxílio financeiro desses valores, os parágrafos vão falando dessa divisão, que eu expliquei aqui para vocês, e eu tenho 2 parágrafos que eu gostaria de destacar. Um dos parágrafos, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer que fica excluído da divisão aquele ente federativo que tenha ação contra a União, cujo objeto seja Covid-19. Aí, é preciso levar em conta isso após ajuizado após 20 de março de 2020. 20 de março de 2020 foi o momento onde houve a decretação da situação de emergência nesse país. Né? Então, a partir do dia 20 de março de 2020, se foi movida alguma ação de ente federativo contra a União, tendo por objeto a Covid-19, fica suspenso, fica excluído do repasse, esse ente federativo fica excluído. É preciso observar que não é uma ação que questione o valor repassado, ou uma ação que questione eventual situação de direito financeiro. É qualquer ação
cuja causa de pedir se relacione com a pandemia. Uma questão de saúde, uma questão relativa à distribuição de atribuições do Pacto Federativo, qualquer situação que permeie, que perpasse pela situação de pandemia da Covid-19, movida por um ente federativo, contra a União, não necessariamente por questões de distribuição financeira, ou de aporte financeiro, ou de socorro financeiro, mas qualquer ação movida contra o governo federal por um ente federativo após 20 de março, que tem por causa de pedir a Covid, ele tira esse ente federativo, a não ser que ele renuncie à ação, tira desse repasse. E aí eu queria comentar um outro parágrafo da 173, o último parágrafo aqui do artigo 5º, que é o seguinte: esse parágrafo ele fala que, sem prejuízo do artigo 48 da Lei Complementar 123, que é a lei de apoio às microempresas, todas as aquisições de produtos e serviços de que trata o inciso 2 do CAPT, o inciso 2 é o recurso geral, é o 50, ou seja, o 30 mais 20, não é isso? Então, que é o que a professora Ana Carla falou muito bem, que existe um valor, o 10 está carimbado para a saúde e assistência social, mas o 50 não está carimbado. Mas veja só, esse 50, apesar de não estar carimbado, ele traz vamos dizer assim, ele traz uma alma que encarna na sua finalidade. Qual é a finalidade? Veja só, o parágrafo vai dizer o seguinte, que sem prejuízo do disposto no artigo 48 da Lei Complementar 123, as aquisições com os recursos que tratam o inciso 2, ou seja, os 50 bilhões dados, 30 ao Estado e 20 ao município, esse recurso deve ser gasto com preferência para a contratação de micro e pequenas empresas, seja por contratação direta das microempresas ou por exigência que o contratante, que não seja uma micro e pequena empresa, subcontrate uma micro e pequena empresa. Então, a subcontratação, normalmente, ela tem que ser justificada, quando a gente permite subcontratar, quando o órgão público permite subcontratação, e, nesse caso, a subcontratação já seria recomendada quando eu não pudesse contratar direto a micro e pequena empresa. Deixa eu dar algumas impressões, e aqui eu vou caminhar no âmbito da doutrina, e eu vou caminhar no âmbito da opinião doutrinária, sem vincular posição nem do Tribunal de Contas da União, nem do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nem do órgão público que eu trabalho, que é a Procuradoria do Banco Central. São opiniões doutrinárias. O que eu entendo aqui, quando ele fala sem prejuízo do disposto no artigo 48, sem prejuízo do que o artigo 48 melhor para as micro e pequenas empresas. Então, por exemplo, quando o artigo 48 fala que até 80 mil é micro e pequena empresa, eu vou utilizar o artigo 48. Quando o artigo 48 fala que 25% dos itens devem ser destinados à micro e pequena empresa, é ele. Então, aquilo que o artigo 48 for melhor à micro e pequena empresa, é ele que eu vou usar. Se a aplicação dos artigos, não só o 48, mas do 44 a 48, se a aplicação dos artigos 44 a 48 da Lei Complementar 123 não permitir que a contratação fique direta a uma micro e pequena empresa, aí eu vou utilizar de outros artifícios, de outras possibilidades para fazer pelo menos uma subcontratação. Então, eu vou interpretar esse parágrafo do artigo 5º da Lei Complementar 173 com os artigos 44 a 48 da Lei Complementar 123 para sempre dar prioridade na contratação direta ou na subcontratação às micro e pequenas empresas. E por quê? E aí eu vou voltar ao ponto que eu digo que, apesar dos 50 não estarem carimbados, eles têm uma finalidade implícita. Qual é a finalidade implícita? É ser utilizado na recuperação da economia local. E quando eu contrato, e aí até na 123, é bom lembrar que existe aquela possibilidade de reserva geográfica de 10% para as micro e pequenas empresas. Então, eu devo utilizar todos os parâmetros legais da Lei Complementar 123 e da 173 para a contratação de microempresas daquela região, se possível, porque eu desenvolvo o comércio local. Então, é lógico que há um espírito por trás desses 50 bilhões, que apesar de não estarem carimbados para uma determinada medida, A ou B, eles trazem íncito o desejo do legislador que elabora a lei complementar, de que esse recurso seja usado para ajudar na recuperação local. Então, ficaria, por exemplo, um pouco sem sentido que o município recebesse 1,9 bilhão e isso tudo fosse pago em aquisições que revertessem para empresas de fora.
fugiria um pouco desse espírito da lei, ainda que não seja vedado. Tá? Mas é importante que se faça esse exame dos objetos a se contratar para que esse recurso possa, além de beneficiar microempresas, também beneficiar, ajudar o comércio local. Pode ser que você faça uma contratação de uma empresa de uma outra cidade e os frutos dessa contratação gerem mais recursos para o seu município. Ótimo. Mas o espírito da lei, o espírito desse auxílio financeiro de 50 bi é ajudar na recuperação da economia. Porque é uma preocupação não só com a questão do enfrentamento da saúde e as questões assistenciais, a questão de educação, não só no social, mas há também, o legislador tem nítido nesse parágrafo do artigo 5º, que ele se preocupa com a possibilidade de haver uma perda na economia local e esse recurso ajudar na recuperação da economia local. Tá? E aí eu não estou sugerindo de forma alguma que se faça fracionamento para que os objetos fiquem até 80 para eu só... Não. Se você tem a necessidade de contratar um objeto e o recurso que vai utilizar é esse do governo federal, e esse objeto é 200, que se faça a contratação de 200 mil. Mas se você puder alinhar esses objetos para a possibilidade do desenvolvimento das micro e pequenas empresas locais e gerar dinheiro, e esse dinheiro continua circulando dentro da sua municipalidade ou dentro daquele estado, isso me parece que vai ao encontro do espírito da lei. Tá? Deixa eu... Como é que eu estou aqui de tempo? Estou bem de tempo. Então, esse é meu conselho aqui do artigo 5º. A utilização dos artigos 44 a 48 da Lei Complementar 123 em combinação com o parágrafo do artigo 5º, que trata, sem prejuízo do artigo 48, a possibilidade que o recurso dos 50 milhões 30 mais 20 seja usado para a contratação direta ou por subcontratação de micro e pequenas empresas. Tá? Então, você faz aí uma junção para sempre poder beneficiar a contratação de micro e pequenas empresas. E aí eu falo do artigo 7º, a professora Ana Carla já fez um desenho do artigo 7º, ele dá com uma mão, tira com outra, né? Porque ele diz, eu vou fazer algumas exceções de obrigações, eu vou fazer algumas exceções quanto ao cumprimento de determinados prazos e de determinadas metas, e eu vou fazer exceção temporária ao cumprimento de determinados percentuais de gasto, voltando ao padrão adequado, mas, por outro lado, você não vai utilizar isso para suas despesas de pessoal. Nem vai fazer contratações que gerem despesa pessoal para o próximo mandato. Quando o artigo 7º da Lei 173 vai alterar os artigos 21 e 65, é nítida a preocupação de não deixar um problema a mais para o próximo mandato. O artigo 7º da Lei 173 está atento ao fato de que esse é o último ano de mandato. Como a professora falou muito bem, o seu último ano de mandato é mais um ingrediente nesse conjunto de fatores de caos que foi essa questão do coronavírus ter aparecido, ter surgido, justamente na situação de país se recuperando, algumas dificuldades, algumas reformas precisam acontecer, outras que já estavam acontecendo, uma incerteza ali, outra incerteza acolá, crise financeira, crise sanitária, último ano de mandato. Então, quando o artigo 7 da 173 vai alterar os artigos 21 e 65 da Lei Complementar, ele institui um regime especial de crise, para o momento de crise. Tá? Passado o momento de crise, nós vamos voltar aos outros aspectos, aos outros itens, às outras normas da Lei Complementar 101, que não tratam de momentos de crise. Então, a gente vê isso necessariamente nos 3 e seguintes do artigo 21 da Lei Complementar 101, a responsabilidade fiscal, os incisos 3 e seguintes do artigo 21, e os novos parágrafos incluídos no artigo 65. Eles criam esse regime para tempos de pandemia, para tempos de emergência. A pandemia é um exemplo. Então, ele vai falar, por exemplo, que está proibido o ato que resulte em aumento de despesa implementada em períodos posteriores ao final do mandato. Porque o antigo parágrafo, o antigo caput do artigo 21 falava ato que resulte em aumento de despesa nos 180 dias. Então, eu não posso aumentar a despesa nos 180 dias, mas posso aumentar para o próximo mandato? Essa possível interpretação de que eu estou restrito nos últimos 180 dias, mas eu posso criar despesa para o meu gestor, para o gestor subsequente. Então, não. É proibido a edição de ato que represente promessa ou que seja cumprido pelo próximo mandato. Tá? Não só aumento de despesa nos 180 dias, mas se isso gerar aumento de despesa para o próximo mandato, está vedado. Além disso,
Veja só, a lei complementar falava muito em ato. E agora, o novo inciso 4º, incluído no artigo 21 pela lei complementar 173, fala em norma, fala em aprovação de norma, e dá como exemplo um programa de reestruturação. Então, não é só ato, mas não é só o ato administrativo, mas um projeto legislativo que vire lei e a título de recomposição, reestruturação de carreira, aumento de despesa para o próximo mandato, também está vedado em tempos de crise. Tá? Então, fica proibido o aumento de despesa nos 180 dias e o aumento de despesa que vai ser suportado pelo próximo mandatário, seja por ato, seja por proposta legislativa de reestruturação de cargo. No artigo 65, eu queria destacar o seguinte. Pronto, estou já me aproximando aqui do meu final. No artigo 65, eu queria destacar o seguinte. As situações de dispensa, e aí ele vai dispensar o cumprimento das metas e da programação financeira do artigo 9º, vai dispensar das sanções aplicáveis no artigo 35 e 37 e 42 da lei complementar. Mas o que eu queria destacar é o seguinte. Quando ele dispensa essas obrigações de cumprir esses percentuais ou de voltar aos limites de cautela e aos limites impostos para a despesa com o pessoal, quando ele faz essa dispensa de cumprimento dos limites, ele entende que essas despesas que estão passando dos limites agora, elas são todas voltadas ao enfrentamento da situação de emergência. A gente vai ficar durante muito tempo pensando que situação de emergência é pandemia, mas não, pode haver outras situações de emergência. E aí ele deixa uma coisa clara. O disposto no parágrafo 1º, desse parágrafo 1º incluído no artigo 65 da lei complementar, ele exige que a aplicação seja exclusiva, primeiro, às unidades da federação alcançadas pelo decreto de emergência. Nós estamos passando por uma emergência de caráter nacional. Essa emergência é de caráter nacional, a emergência do coronavírus. Mas pode ser que um futuro decreto de emergência diga, declara emergência no Estado do Sul. Então, esse regime jurídico da lei complementar 173 só vai valer para os estados ou municípios incluídos na situação de emergência. O fato de o Congresso Nacional decretar um regime de emergência restrito não comunica o regime de exceção para outros entes federativos. Essa é a primeira observação que eu faço. E segundo, esses atos de gestão financeira que vão gastar recursos e esses recursos dispensados dos limites de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal têm que ser relativos ao objeto do decreto de calamidade. Então, por exemplo, se existir um decreto de calamidade dizendo declara estado de calamidade e esse decreto regula as situações de ações de saúde. Então, eu não posso fugir do regime extraordinário para fazer gasto em educação. Então, eu tenho que me ater ao objeto do decreto legislativo que o Congresso aprovar decretando o estado de calamidade, tanto ao objeto quanto à localização geográfica. Claro que os entes federativos que estão passando por dificuldade e não foram incluídos no decreto legislativo do Congresso Nacional estarão listos para decretar o seu estado de emergência. Mas o estado de emergência decretado pelo ente federativo vai dar direito, por exemplo, à contratação por dispensa e não ao regime financeiro especial da Lei Complementar 173. Então, o regime especial da Lei Complementar 173 depende do objeto e da abrangência geográfica do decreto aprovado pelo Congresso Nacional. Essa é a principal mensagem do artigo 7º. Pronto, com isso eu concluo também com 22 minutos. Seu microfone está fechado, Wesley. Pronto, obrigado, professora. Então, professor João Marcelo, obrigado também pela sua excelente explanação, pela sua palestra e realmente essa distribuição, né, desses recursos que veio, né, para auxiliar tanto o Estado quanto municípios, fazendo um link com o que o senhor acaba de falar e também com o que a professora Ana Carla falou anteriormente, em relação à questão, mais uma vez, da transparência, né? Então, assim, hoje os tribunais de contas, os próprios tribunais de contas, eles estão com dificuldade em saber quem vai fiscalizar o quê, né? Desse bolo que chegou para os municípios, o que é que compete ao Tribunal de Contas do Estado fiscalizar, o que é que compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar, isso também ainda está muito confuso, né? Essa repartição está acontecendo, mas eu particularmente tive uma reunião com o nosso colega de controle externo justamente sobre isso, que realmente é um tema ainda que a gente não
não tem uma resposta pronta, né? Então, está tudo ainda muito confuso, mas eu acho que a gente espera que no futuro, né, quando chegar o momento da gente, quando eu falo órgãos de controle, tribunais de contas, fazer aí, já estamos fazendo, logicamente, essa fiscalização, mas a gente só vai conseguir ver de perto o resultado, né, da aplicação desses recursos, creio eu, mais precisamente do momento da apresentação das prestações de contas, que realmente não vai ser fácil identificar essa distribuição, né, de recursos, tá? Vamos prosseguir, então, aqui para a palestra do amigo doutor Vitor Magalhães, né, que agora vai falar, dar continuidade ainda sobre esse tema relacionado à Lei Complementar 173. Professor, fique à vontade. Bom, meus caros, boa noite. Vocês me ouvem bem, Wesley? Escuto. Muito bem. Pronto, perfeito. A gente agradecer aí a equipe do nosso querido IPC por esse convite, parabenizar meu dileto amigo Wesley pela condução dos trabalhos e aos colegas Ana Carla e João Marcelo, que tão brilhantemente me antecederam e me colocam até numa posição difícil, né, Wesley? Porque você ser o último a falar depois de duas falas tão brilhantes, a carga de responsabilidade pesa. E eu até vou tentar ser mais sucinto na minha fala, não por ter ficado na responsabilidade de falar um pouco apenas de um dispositivo da lei, mas porque eu acredito que os debates após aqui a minha fala, eles serão bem mais interessantes do que a minha fala em si, dado o que nós podemos ainda explorar aí da professora Ana Carla e do professor João Marcelo. E eu acredito, meu caro Wesley, que eu vou colocar aqui mais questionamentos do que respostas, né? E aí, eu, como um atento ouvinte aqui das falas que me antecederam, muitos questionamentos que já existiam, eles se tornam ainda mais proeminentes, digamos assim. E ficou na minha incumbência comentar um pouco sobre o artigo 8º da Lei Complementar 173, que, como a professora Ana Carla, inclusive, já adiantou, é efetivamente um dos dispositivos que está sendo objeto de maior questionamento do ponto de vista da sua constitucionalidade, né? Tive a oportunidade de passar os olhos, digo passar os olhos porque realmente não fiz uma leitura completa, mas passei os olhos na petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade 6447, que foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores em face de parte do artigo 7º e a integralidade do artigo 8º, né? Então, já tomei conhecimento de alguns questionamentos de inconstitucionalidade formal e material, e sobre esse ponto que eu acho que nós poderíamos estender aqui as nossas discussões. Porque o que o artigo 8º faz? O artigo 8º, ele basicamente cria um sistema de restrições de criação de despesas, sejam despesas com servidores ou outras despesas de caráter continuado mais gerais, cria um deadline até 31 de dezembro de 2021 e boa parte dos seus incisos do artigo 8º, eles têm como marco inicial ali a data de 20 de março, né? Ou seja, atos anteriores a 20 de março ainda seriam possíveis, mas a partir desse momento, os atos que implicassem em aumento de despesas das mais variadas aqui, constantes no artigo 8º, eles não seriam possíveis. O que faz, primeiro ponto que eu concluo aqui, Wesley, é que o prazo de 180 dias me parece que foi até ampliado. O prazo de 180 dias da Lei Complementar 101, relativo ao término do mandato, ele acabou por ser realmente ampliado, visto que as restrições já começaram aí a partir de meados
do primeiro semestre, né? Meados do primeiro semestre, ou seja, as restrições estão bem maiores. Mas, para não ficar falando especificamente sobre os dispositivos, eu queria realmente refletir sobre o objetivo desse dispositivo, né? O objetivo desse dispositivo e a forma como ele se coloca. Vou até já fazer um link com a parte da fala do professor João Marcelo. É, nós vivemos um momento realmente excepcional em que a economia sofreu realmente um baque muito significativo e muitos setores da sociedade, naturalmente, passaram a cobrar um esforço, digamos, conjunto dessa dicotomia do público e do privado, né? Muitos colocam o setor privado como aquele que realmente suportou os efeitos da pandemia da Covid-19, e o setor público, por sua vez, os trabalhadores, os servidores do setor público, não estariam, de algum modo, suportando qualquer ônus dessa perda generalizada de renda que ocorreu no nosso país. Me parece que o dispositivo ele entra muito como uma espécie realmente de compensação, de participação ou de coparticipação do setor público no gerenciamento da crise, E aí um dos questionamentos que se faz na ação de constitucionalidade diz respeito a uma norma de caráter federal interferir na autonomia dos entes estaduais e municipais, né? Um dos questionamentos é que estaria havendo uma intervenção indevida, uma possível quebra aí do Pacto Federativo, de modo que uma norma federal estaria... E aí eu não vou nem falar da questão dos vícios de iniciativa, que também são questionados, mas da natureza federal da Lei Complementar 173. E quando o professor João Marcelo fala do dispositivo que faz remissão às microempresas e empresas de pequeno porte, me parece, meu caro amigo João Marcelo, que o legislador dá um recado para o gestor público, né? Gaste esse dinheiro com a iniciativa privada, né? Por mais que eu não esteja... boa parte dessa verba está vinculada a determinadas ações, mas a grande parte dela está, em tese, desvinculada, mas como muito bem o professor João Marcelo pontuou, há aí um recado que o legislador manda para o gestor público no sentido de fomentar a economia, E, ao meu ver, realmente, não me parece que teria sentido algum, que os entes públicos, nesse período de contingenciamento, de crise fiscal e de recursos voltados a crescimento econômico, não teria sentido nenhum se realizar despesas, e aí eu não estou dizendo que essas despesas seriam vinculadas ao pagamento de servidor, de pessoal e tudo mais, mas não teria sentido nenhum a gente fazer um esforço de 60 bilhões de reais para acudir estados e municípios, né? E esses estados e municípios, por meio de normas locais, criassem vantagens ou despesas de caráter continuado, sem nenhuma correlação direta com o enfrentamento da pandemia. Digo isso porque o próprio artigo 8º, salvo engano, no parágrafo 1º, relativiza vários incisos do artigo 8º, caso a despesa seja gasta com o enfrentamento da pandemia. Também cria-se exceções aos profissionais da área de saúde e assistência social, mas fora essa parte, esse setor público, eu não vejo realmente sentido algum que estados e municípios que, pelo menos em tese, estão necessitando de auxílio de recursos federais, utilizem esses valores ou qualquer outro que seja durante certo tempo para conceder
vantagens a servidores públicos. Se eu falar isso na reunião da nossa NAF, o pessoal me engole, né? Porque eu sou servidor público, né? Eu vivo também do serviço público e já tive a oportunidade de expor essa minha opinião em alguns grupos de WhatsApp e eu fui bombardeado, né? E eu acho que quando fosse analisar a questão da constitucionalidade material desse dispositivo, eu acho que essa questão vai ser suscitada. E essa questão, professora Ana Carla, ela está atrelada a outra. Muito interessante, uma discussão que eu queria a opinião depois dos meus colegas aqui de evento. Ontem, Wesley, um grande amigo meu me mandou uma mensagem, depois que eu fiz a divulgação do nosso evento, um grande amigo meu, que é auditor da Controladoria Geral da União, ele me mandou uma pergunta no WhatsApp, viu, professora Ana? Dizendo assim, Felipe, eu vou te passar uma pergunta de R$1 milhão. Quando ele me fez a pergunta, eu disse, não, essa pergunta é de 60 bilhões de reais. Ele perguntou o seguinte para mim, João, de quem é esse recurso? Qual é a natureza dessa verba, desse auxílio que está sendo passado para os estados e municípios? Isso aí é um recurso da União que vai ser tratado como uma transferência voluntária? Isso é um recurso que vai ser incorporado ao patrimônio jurídico dos entes estaduais e municipais? Por que ele perguntou isso? Porque já há no âmbito da CGU uma discussão sobre a natureza jurídica dessas verbas, porque isso vai impactar em várias questões, no caso deles especificamente, na própria competência da CGU para fiscalizar a aplicação desses recursos. Só que aí, para chegar onde eu estou querendo, nessa discussão sobre se pode ou não pode a União criar essas restrições, antes de ontem, eu fiz uma live com um grande amigo, João Marcelo, sobre o decreto, sobre a Instrução Normativa de Pesquisa de Preços, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. E uma das coisas que um colega comentou na live foi o seguinte, Felipe, a União está estabelecendo um novo princípio, o princípio do meu dinheiro, minhas regras, né? Vem fazendo isso desde o decreto do pregão eletrônico, ano passado, quando já a União, na oportunidade, já obriga os entes estaduais e municipais a cumprirem as determinações do decreto do pregão eletrônico quando recebessem recursos voluntários. A instrução normativa de pesquisa de preço agora vem no mesmo sentido. Os entes municipais e estaduais vão ter que observar a instrução normativa de pesquisa de preço quando licitarem com recursos transferidos de transferências voluntárias da União. E aí, quando ele falou esse princípio do meu dinheiro, as minhas regras, eu fiz a associação com esse dispositivo. Será que agora a gente está diante de uma nova aplicação desse princípio? A União está, por meio de lei complementar, instituindo todas essas restrições porque o dinheiro é dela, e aí é meu dinheiro, eu estou passando 60 bilhões para vocês, então, meu dinheiro, minhas regras. E aí vem outra pergunta. Um ente federado, ele pode abrir mão desse valor? Um município de São Paulo, não, eu me sinto lesado com todas essas restrições, eu quero liberdade e eu tenho recursos próprios para, não sei quem é o gestor que vai falar isso, né? Mas, enfim, seria possível um ente federado dizer, não, eu não quero essa cota parte aí dos 60 bilhões, porque a quantidade de restrição que eu tenho é tão grande que eu prefiro ficar e fazer um enfrentamento com meus recursos próprios, né? Então, eu já jogo para os colegas aí o debate sobre qual é a natureza jurídica dessas verbas, e sendo elas verbas federais assemelhadas a transferências voluntárias. Não poderia a União estabelecer realmente essas restrições? Não seria constitucional, então, dentro de um sistema de pacto federativo, né, que todos os entes fizessem a sua coparticipação, e aí não digo nem só o ente, mas nós, servidores públicos,
que somos a materialização do Estado, né? Nós somos as pessoas que falam pelo Estado, né? Será que nós não temos realmente que dar a nossa cota de participação e, pelo menos até o final do próximo ano, ficar sem essas possibilidades de aumentos, etc. e tal? Me parece que a Confederação Nacional dos Municípios, eles têm eu vou mandar um link aqui no chat para o pessoal que está assistindo, um link que eu achei bem interessante, de perguntas e respostas sobre a Lei Complementar 173, feita pela Confederação Nacional dos Municípios, certo? E eles dividiram, são várias perguntas, deixa eu ver aqui, são 70 perguntas, né? São 70 perguntas, desde lá do início da Lei Complementar 173 até o final. Vou colocar logo aqui para quem quiser acompanhar, vou colocar aqui no chat. E me parece que a Confederação Nacional dos Municípios, eles estão tendo uma postura bem cautelosa na orientação dos municípios, viu, Wesley? Bem cautelosa mesmo, sobre essa parte relativa às restrições, que foi a parte que eu me ative mais aqui nas perguntas, né? Boa parte, realmente, das perguntas são respondidas com veemência nas vedações, que realmente elas têm que ser aplicadas. Boas parte das perguntas, elas são respondidas com uma orientação da Confederação Nacional dos Municípios aos municípios que tentem um entendimento com os tribunais de contas locais sobre a aplicação de algumas vedações, né? Então, esse diálogo do órgão de controle com o jurisdicionado, eu acho ele fundamental nesse momento, porque eu vejo o seguinte, nós aqui estamos discutindo academicamente e estamos cheios de dúvidas, né? Cheios de dúvidas. Imagina um gestor de mais de 5 mil municípios que tem que fazer a aplicação dessa norma, né? Então, eu acho que essa aproximação com o jurisdicionado, ela é fundamental nesse momento, e eu acho que até um evento como esse já faz parte disso. Nós temos um evento aberto, né? Apesar de nós não estarmos aqui externalizando a posição do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nós estamos fomentando o debate e trazendo aqui, suscitando questionamentos, orientando, falando de doutrina, de sites, etc. E isso já ajuda muito o gestor municipal, né? Então, eu acho que, para além de analisar cada uma dessas restrições aqui do artigo 8º, que realmente umas eu tenho sérias dúvidas sobre a constitucionalidade, por exemplo, a utilização desse período de pandemia como tempo para aquisição de vantagens que dependem de tempo, anuênios, quinquênios, etc. Isso aí eu não vejo sentido nenhum, sinceramente, esse tempo não poder ser utilizado para futuras concessões de vantagens que dependem do exercício da atividade pública em determinado período. Eu não vejo sentido nenhum nisso, certo? Não vejo sentido nenhum em normas restritivas. Claro que a gente tem hoje uma forte influência no Congresso Nacional de bancadas liberais, isso aí eu tenho plena noção disso, que bancadas liberais estão realmente com muita força no Congresso Nacional e não tenho um pingo de dúvidas que boa parte dessas normas que vieram aí na Lei Complementar 173 partiram de textos trabalhados por bancadas liberais, bancadas realmente que defendem o Estado mínimo, né, que me parece que até certo ponto defendem a regra do quanto pior, melhor, sobre o pretexto de um Estado mais enxuto, um Estado mais eficiente, etc. e tal. Isso aí me parece um discurso até certo ponto contraditório, mas nós não podemos negar que a iniciativa privada sofreu muito e sofre muito com o que está acontecendo, né? Então, o direcionamento desses recursos, como o João Marcelo falou, me parece muito claro, e aí é o ponto que eu queria suscitar de discussão. Agradeço demais a oportunidade de participar de
tão qualificado o debate, né? Apesar de, como eu já disse no início, né, eu ter colocado mais dúvidas do que respostas mesmo, é sempre um prazer estar com vocês aqui do Tribunal de Contas, a quem eu agradeço. Acho que realmente nem atingiu o meu tempo e forte abraço, meu amigo Wesley. Bola está contigo. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi muito, muito. Você trouxe muitas respostas, pode ter certeza, além dos questionamentos que acho que todos nós temos, né? Esses questionamentos, tanto os próprios jurisdicionados, como nós que atuamos também nos órgãos de controle, né? Os acadêmicos também que trabalham especialmente sobre esse tema na ótica do direito financeiro. E eu, assim, pegando um pouco do que você falou, eu, na verdade, às vezes, eu fico até meio temeroso se em uma situação como essa, né, onde o município recebe um determinado volume de recursos e as regras, às vezes, elas são tão restritivas, né, as regras de controle, elas são tão restritivas que isso chegue até a paralisar a ação do gestor em função, até temer, né, uma punição pelo medo de usar indevidamente esses recursos, né? E ainda mais porque, até onde eu sei, esses recursos eles não são reembolsáveis, como é o caso das transferências voluntárias, né? Não vai haver uma prestação de contas formal, como se tem nas transferências voluntárias, quando o saldo não utilizado ele tem que ser devolvido para a União. E, nesse caso, não há uma previsão, pelo menos até onde eu conheço, não há uma previsão de se devolver qualquer saldo que tenha. Ou seja, se o gestor ele deixar de agir por temer uma punição mais severa, aquele recurso vai ficar e pode até ser que ele seja mal empregado no segundo momento, né? Então, realmente são muitas as questões, são muitas dúvidas. Eu vou transmitir aqui duas perguntas que nos foram enviadas, tá? Deixa eu ver se a gente vai ter esse momento de perguntas e depois a gente vai ter aqui um debate, tá? Na verdade, desculpem, a gente vai ter realmente agora esse momento, né? Esse momento de debate e a gente vai colocar debates e perguntas e no final cada um dos palestrantes vai fazer as suas considerações finais. E também quem quiser ainda fazer mais perguntas pode ficar à vontade, tá? Eu vou agora transmitir as duas que nos foram repassadas para a gente jogar aqui para o debate. Então, a Valéria, ela pergunta o seguinte: a pandemia vivida pelos municípios em uma situação inédita, além da gravidade da situação de saúde, também, também ocorrerá a instabilidade política, né? Também ocorre na instabilidade política, acredito que seja isso, na transição governamental para os municípios. Então, até que ponto a flexibilização da legislação pode interferir e prejudicar a população, haja à vista a dificuldade de se identificar a gestão bem intencionada? Eu acho que vai um pouco disso que eu acabei de falar, né? A outra pergunta, eu já posso jogar aqui a outra pergunta, que eu acho que também tem a ver. Até que ponto a flexibilização da lei é positiva nesse período de transição, se é que ela é positiva? Então, fica aí a pergunta aí para os nossos palestrantes, para que vocês possam comentar e debater um pouco mais. Posso começar? Pode, professor, pode sim. Eu falei vamos dizer que eu dei um início da minha opinião sobre isso na minha própria fala. Eu acho que a flexibilização é positiva, sim, porque na parte em que a verba não veio com aquele carimbo expresso de saúde e assistência, ela vinculou o princípio geral da lei, que é um plano de enfrentamento ao Covid. E o plano de enfrentamento ao Covid, ele se dá por políticas públicas. E essas políticas públicas não se restringem à saúde e à assistência.
A política pública de combate ao Covid pode passar por criação de microcrédito na cidade, pode passar por criação de espaços onde aquelas pessoas que tinham uma lojinha pequena, formar um galpão que o prefeito alugue, essas pessoas possam, por um determinado período ali, enquanto está a pandemia, elas poderem vender os produtos ali, sem a necessidade de pagar aluguel de loja, etc. Isso é uma política pública. Ela pode passar por várias coisas, ela pode passar por uma política de compra de equipamentos eletrônicos para envio à casa das crianças que não estão com acesso, para elas poderem estudar. Então, políticas públicas de combate à situação de pandemia, porque os efeitos dessa pandemia não são efeitos só de saúde, tem caráter social, tem caráter econômico, tem caráter sanitário, são vários. E o diagnóstico local, a visualização da realidade local é que vai fazer o gestor de uma cidade modelar ou desenhar uma política de enfrentamento que é diferente do vizinho, porque tem a ver com a realidade dele. Se a cidade é mais rural, se a cidade é mais urbana. Por exemplo, esses produtores familiares, rurais, que geralmente fornecem nas prefeituras os seus produtos para merenda escolar. Não está tendo escola. Não está tendo distribuição de merenda escolar, essas pessoas estão sem poder produzir. Então, a forma que você vai transformar essa política pública no combate à situação que a pandemia gera requer flexibilidade. Eu sou uma pessoa da área do direito financeiro que entendo que você não tem de criar leis para impedir o gestor de inovar na gestão, para impedir o gestor de agir. Né? O apagão da caneta é a pior coisa que você pode fazer em termos de gestão pública. Você tem de criar uma lei que ela possa rastrear o caminho, rastrear a eficiência daquilo que foi feito, rastrear a efetividade, a economicidade, a equidade, né? Os 5 E's de uma política pública. Agora, a gente enrijecer a legislação para impedir o gestor de atuar, porque se ele atuar, ele vai prejudicar a população, é uma lógica absolutamente fora do que a gente deve pensar quando a gente está planejando uma realidade de país. A gente não legisla para o gestor que desvia. A gente legisla para dar meios ao bom gestor de agir. Se na sua cidade tem um gestor que desvia, que ele seja devidamente enquadrado pelos órgãos de controle com caráter de gestão, como são os tribunais de contas, os controles internos, e com o caráter policial, se for o caso, se não for só incompetência, se for também corrupção. Então, eu não posso pensar que uma lei que permite ao gestor olhar a sua população, saber o que ela está precisando e modelar uma política que possa socorrer ela como uma lei ruim. Nesse aspecto, eu acho que a lei foi boa e veio em bom tempo. Mas, ao ser boa e vir em bom tempo, toda lei tem isso, né? Do orçamento a leis quaisquer, sempre vem um assunto emendadinho. Então, veio lá um assunto emendadinho do Ministério da Economia, que quer restringir os gastos com o serviço público. Neste momento, isto é relevante? Não criar despesa para o próximo gestor é importante? Não utilizar esse dinheiro para cabide de emprego e para fazer aumento é importante? Não contar tempo de serviço de quem está trabalhando regularmente é importante? Me parece que não. Então, a gente tem de separar o que é razoável e é bom para um momento de crise do que não é razoável. Eu acho que a lei é boa para as cidades, o que a gente precisa é ter bons prefeitos para utilizar um bom gestor com todas as portas que essa lei abriu e com suporte na Câmara de Vereadores. Eu vou falar uma coisa para vocês, faz coisa na cidade para ajudar a população. Agora, o mau gestor ele vai continuar sabendo o que ele sabe fazer, que é gerir mal. E não é para esse que a lei foi criada. Se você tem esse mau gestor, primeiro tire lá, a eleição já está na porta, tire ele da sua frente. Essa é a primeira medida. E a segunda medida, atue no controle social para dar os meios ao controle externo a poder punir gestores desse tipo. A lei é boa e aproveitem-se dela no sentido bom dessa palavra que eu estou dizendo. No geral, ela é boa e abre portas importantes para boas políticas públicas de emergência.
Obrigado, professor. Obrigado pela resposta. Alguém mais gostaria de comentar a respeito desses questionamentos? Eu gostaria, grande À Wesley, vontade. Fique à e vontade, professor. endossar as palavras da professora Ana Carla. Eu acho que das primeiras perguntas que me foram feitas quando da edição da Lei 13.979 foi sobre a aplicabilidade da 13.979 para políticas públicas, para além das políticas de saúde, para além da aquisição do respirador, do álcool gel e da máscara, né? E eu me recordo que em muitas oportunidades que eu tive de discutir a 13.979, eu fazia um discurso muito parecido, não tão brilhante como o da professora Ana Carla, mas muito parecido com o conteúdo, no sentido de que sim, que a lei ela é mais ampla, essas normas temporárias, emergenciais que estão surgindo, elas servem para o combate aos efeitos da pandemia em sentido bem amplo. Me recordo que uma das perguntas que me chegou uma vez, professora Ana Carla, era se, por exemplo, um determinado município poderia se valer das regras da 13979 para fazer a aquisição de um sistema de videoconferência para que a Câmara dos Vereadores não parasse. Eu disse, é óbvio, é óbvio. Se a Câmara dos Vereadores, que são os representantes do povo, os representantes da população, por conta dos efeitos da pandemia, não estão podendo se reunir como de costume presencialmente, eles precisam, é óbvio que a norma vale para esse tipo de contratação também, né? E aí, Wesley, esse apagão das canetas que a professora Ana Carla muito bem falou e que todos nós não desejamos, o Tribunal de Contas tem um papel fundamental para que isso não ocorra. Porque o que, infelizmente, nós estamos vendo em muitos casos são bons gestores, pessoas técnicas, bem intencionadas, que ainda assim estão com medo, né, de sofrerem sanções dos órgãos de controle, e aí eu falo órgãos de controle em sentido amplo, dentre eles o Tribunal de Contas, porque tem realmente um receio da interpretação que vai ser dada pelo Tribunal de Contas quando da análise dos atos administrativos. E claro que nesse contexto já entra a discussão sobre as regras da LINDB, né, que também protegem o bom gestor, né, o bom gestor. Então, o Tribunal de Contas tem um papel fundamental no sentido de, nesses momentos de segurança jurídica, se colocar como um parceiro do jurisdicionado. Vai passar a mão na cabeça, mas que realmente tem a função de orientação, né? Tem a função de orientação, de garantir segurança jurídica para o bom gestor. Porque as regras, elas são boas, tanto que hoje a gente já fala que muito do que está sendo aplicado em matéria de contratação pública da 13979, ela tende a ser incorporada no projeto de lei 1292 de 95, que está em trâmite no Congresso Nacional. Muitas práticas que surgiram no contexto da pandemia, elas tendem a ser incorporadas de forma permanente no nosso ordenamento jurídico, né? Porque são boas práticas. E como a professora muito bem falou, estando os meios estando nas mãos de bons gestores, eles são, sim, interessantes. Wesley? Ok, professor. Terminou, Felipe? Terminou. Eu queria falar, assim, eu queria pegar um gancho de cada um dos dois. E a professora Ana Carla falou um ponto muito relevante, que é o seguinte: a gente não legisla pensando na exceção. O direito público, ele não... Quer dizer, até, vou já me explicar o que eu quero dizer. O direito público, ele não é criado, a norma de direito público, ela não é criada para a deturpação do direito. A norma é criada para o bom uso do direito. Então, assim às vezes, na mentalidade popular, existe a ideia de que essa norma é feita para o gestor roubar. Essa norma vai permitir o desvio. Essa norma vai permitir o roubo. Essa norma vai permitir... A gente vê muitos gestores no dia a dia, quando a gente faz nossos cursos sobre licitação, vê muitos gestores fazendo a coisa certa, mas apavorados.
Porque existe todo um ambiente de desconfiança eterna do gestor, do gasto do dinheiro público, está favorecendo A, está favorecendo B. As redes sociais é uma verdadeira campanha. E aí, isso aí eu atribuo à má oposição, porque a oposição ela tem um papel muito relevante na democracia, porque a oposição ela passa a ser a detentora do controle. A política pública, ela é feita numa democracia liberal, numa democracia constitucional, ela é feita para a situação. A política pública é feita para quem ganha a eleição, mas o controle é dado para quem perde a eleição. Se você usa esse controle para fazer um jogo político de baixo nível, então você confunde a população. O direito público ele não é feito pensando em dar uma brecha ao mau gestor. Ele é feito pensando em dar mais instrumentos ao bom gestor. Aí eu vou pegar agora o gancho do Felipe. A LINDB, os novos artigos da Lei de Norma do Direito Brasileiro, do 21 em diante, eles foram todos pensados para dar instrumentos e credibilidade e segurança jurídica ao jurisdicionado e ao bom gestor, inclusive as consequências dos atos e dos erros graves. Olha, eu vou fazer um rol aqui de ferramentas para o bom gestor. Inclusive, bom gestor, você vai ter a primazia, o princípio, a presunção de que está fazendo o correto e de que as suas dificuldades, no caso concreto, serão levadas a sério. Você está com dificuldade, está passando por uma pandemia, está passando por uma crise financeira, isso tudo você vai poder alegar para o seu controlador, para o seu fiscal. Mas se você cometer um erro por ineficiência, por má gestão, por um erro grave que seja qualificado como erro grave, você vai ser responsabilizado pessoalmente por isso. Eu vou lhe dar as ferramentas, você se capacita, você pensa no melhor para a população, mas você arca com as consequências. Então, os novos artigos da Lei de Norma do Direito Brasileiro ele tem dois pilares: consequencialismo e segurança jurídica. Consequencialismo ao gestor e segurança jurídica também ao gestor e aos cidadãos. Então, uma lei de direito financeiro, a professora Ana Carla falou muito bem, ela é pensada para o bom gestor fazer ainda melhor para a sua população. E o mau gestor, ele faz errado com o dinheiro público, tendo exceção, não tendo norma especial, não tendo. Ele se junta com uma empresa, faz um jogo de planilha, faz um jogo de cronograma, faz um por fora. O mau gestor, ele cria a norma extra, sistema jurídico para fazer a má gestão. A gente não precisa se preocupar com a norma pode levar a um problema. Não, a norma não vai levar a um problema. É a aplicação deturpada da norma pelo mau gestor que vai levar ao problema. Mas eu não posso, por causa disso, me privar de dar ferramentas para o bom gestor. E eu estou precisando, na pandemia, de bons gestores. Então, eu queria fazer essa complementação que os meus dois colegas falaram. Excelente, professor. Excelente, obrigado. E, assim, eu queria, até para a questão das nossas considerações finais, assim, ao invés de falar aqui as minhas considerações finais, eu queria só aproveitar e fomentar ainda um pouco mais essa discussão com algumas perguntas que, às vezes, na verdade, uma pergunta que é muito recorrente entre os meus colegas, né? A maioria dos meus colegas de profissão não são da área do direito, são da área do controle, da contabilidade. E uma pergunta que eu escuto recorrentemente nos grupos, né, de discussão, especialmente agora nesse momento de pandemia, os colegas perguntarem alguma coisa e a gente sugere dar uma sugestão para aquela situação, e muitos deles no final perguntam o seguinte: e onde é que está isso na lei? Onde é que está isso na norma? Ou seja, eles sempre buscam uma fundamentação. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, né, para essas pessoas que, no que diz respeito a isso, né, de que direito necessariamente não é uma norma, não é uma lei. O direito, pelo menos na minha concepção, ele vai além da norma. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas que atuam no dia a dia e têm essa preocupação tão recorrente de só fazer o que está na norma. Wesley, que pergunta incrível. Eu sou professora de Direito no curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. E a gente tem algumas matérias específicas que esses alunos de Gestão de Políticas Públicas, eles passam no direito, basicamente direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro, direito tributário
e umas outras 3 disciplinas que é um direito transdisciplinar. Mas o core pesado do que um administrador vai ter, eles passam. E uma das aulas, a primeira ou segunda aula do curso, eu passo 2 horas da aula explicando para eles a diferença do Estado, do direito aplicável ao Estado burocrático e do direito aplicável ao Estado social horizontalizado pós-Constituição de 88. Todos nós das nossas gerações, todos nós que estamos aqui nessa tela, certamente estudou direito administrativo, que era o espelho jurídico do Estado burocrático weberiano, baseado na hierarquia, legalidade estrita e superioridade do interesse estatal em relação ao cidadão. É a base, o direito administrativo é todo montado em cima disso. Nós fomos formados assim nas faculdades de Direito, Contabilidade e Economia. Nós fizemos concursos que exigiram de nós que escrevêssemos isso com todos os fundamentos de jurisprudência. Nós entramos no serviço público e começamos a atuar com base nisso. Só que, ao mesmo tempo que nós fizemos isso, o direito administrativo foi rompendo essas barreiras. O direito administrativo ele não abandonou a legalidade, mas legitimidade hoje em dia é muito mais importante que legalidade. Se a gente tem uma escadinha, a legalidade é o primeiro degrau da legitimidade. Então, onde está na lei? Analise o regime jurídico administrativo e a sua base principiológica que está na Constituição. O inovador no setor público, e eu tive a oportunidade de dizer isso para vocês na primeira aula da turma da especialização de Smart Cities, o que é que eu disse? O inovador no serviço público, ele é um infrator da lei por princípio, porque ele vai ter de pensar um jeito diferente, e o jeito diferente não está no direito administrativo burocrático. O jeito diferente vai ter de ser suportado nos princípios da administração pública. É óbvio que ele vai ter de ter um suporte legislativo que dá para ele o procedimento daquela área que ele está atuando, que dá as grandes balizas. Mas se aquilo que ele está fazendo naquele momento não está expressamente previsto na lei, e é bom que não esteja, porque o direito ele é a ciência do dever ser. Ele vem a reboque, primeiras aulas de direito, introdução ao direito. Ele vem a reboque dos fatos sociais, ele chega depois. Então, o que é que os fatos sociais nos trazem hoje? Transparência do Estado, melhoria do gasto público, eficácia, mensurabilidade, cânones, indicadores, qualidade do gasto. Isso vai estar preso num artigo de uma lei que todas as situações em que isso pode ser visto? Claro que não vai estar. Então, a gente tem caminhado, sim, para um direito constitucional psicológico de grandes princípios. A gente tem caminhado para um direito administrativo principiológico, só que a base dele é a legitimidade do ato, não só a legalidade mais estrita, é a horizontalidade das relações, não mais a hierarquia, é a transparência absoluta, é a sindicabilidade do ato administrativo, tudo ao contrário do que a gente empreendeu. Então, o que eu recomendo para os colegas do seu grupo é, olha, é o seguinte, a gente está vivendo um momento de transição, abra a sua mente que o direito administrativo que você aprendeu é um bom coadjuvante para você atuar no setor público, mas aquela bula de remédio sozinha não vai te responder o que você está procurando. É isso que eu diria, e eu passo 2 horas com os meus alunos de gestão de políticas públicas para tentar fazer com que eles, quando entrarem no setor público, não entrem nessa máquina abdutora, que é inciso, né? Premissa maior, premissa menor, inciso da lei, artigo, inciso e fato. Às vezes a gente vai ter essa conexão. Às vezes a gente vai ter de ir para os princípios da boa administração, que hoje estão absolutamente aceitos na jurisprudência e na teoria geral do direito administrativo. Wesley, só para corroborar aqui, e aí o professor João Marcelo, que é doutor em Direito Constitucional, pode me corrigir se eu estiver errado, você pode responder para o pessoal assim, rapaz, ó, na regra eu não sei se está, mas na norma eu sei que está, certo? Porque norma jurídica é uma categoria bem mais ampla
que abrange os princípios que a professora Ana Carla também falou, né? Então, acho que como do working, né, João Marcelo categorizava, né, a diferença entre norma jurídica em princípios e regras, né? E sobre essa questão da horizontalidade, professora Ana Carla, eu coloquei até aí o link também de um artigo que eu li recentemente, bem interessante, sobre o mito das cláusulas exorbitantes, né? O mito das cláusulas exorbitantes, onde o professor Jacinto Câmara aí questiona essa superioridade do Estado, né? E como até mesmo nas regras que hoje regem as relações privadas, nós poderíamos dar garantias para o poder público, e ele busca incessantemente nessas pseudo-cláusulas exorbitantes essa superioridade jurídica em face da população comum, digamos assim. É muito interessante. Exato, Felipe, concordo, endosso a sua boa colocação sobre norma e regra, e eu queria também acrescentar a fantástica lista da professora Ana Carla, e eu queria acrescentar que, por exemplo, a gente saiu do mundo da segurança jurídica estritamente pensada para o burocrata e passou a ver o direito administrativo também a partir da proteção à confiança do cidadão comum. Isso é um giro que o direito administrativo deu. O direito administrativo, na verdade, ele dobrou uma esquina. Ele dobrou uma esquina, essa esquina ele vinha querendo entrar nessa esquina, e a Constituição de 88 fez, pronto, agora dobra a esquina, ele dobrou a esquina. Quando ele se constitucionalizou, quando ele disse assim, olha, tem legalidade, mas tem juridicidade, tem legitimidade. Eu não posso deixar de atingir um interesse público porque não está previsto na norma. Eu tenho compromisso com o interesse público. E o interesse público não é o interesse superior do Estado sobre o cidadão. Porque a supremacia do interesse público foi utilizada várias vezes por maus gestores para violar direitos fundamentais. E o interesse público, ele precisa de um conteúdo, de um caminho e de uma não violação. Eu só atinjo o interesse público se eu tiver uma forma de atingi-lo, não necessariamente toda desenhada em lei, um conteúdo e uma não violação. Então, eu não posso atingir o interesse público da segurança começando a adotar interrogatórios sobre tortura. Então, eu preciso me balizar sobre conteúdo, sobre forma e sobre não violação de direitos fundamentais. E o direito administrativo passou a entender isso. E ele passou a olhar para o cidadão, tanto é que muitos livros, eles não falam mais do princípio da supremacia. Eles falam na indisponibilidade e vão falar do princípio do interesse público. E o interesse público agora, ele é fomentado não especificamente com base nas regras de supremacia do agente sobre o particular, mas sobre um conjunto de princípios. O professor Gustavo Binebon, ele tem um livro, O Poder de Polícia, Ordenação e Regulação, onde o primeiro capítulo dele é sobre o giro hermenêutico do direito administrativo. E ele vai dedicar 80 páginas a explicar como o direito administrativo dobrou essa esquina desde a concepção da corte francesa do século XIX, desde o caso Blanc, da responsabilidade do Estado, que foi uma luta para ser reconhecida a responsabilidade do Estado num caso clássico de erro, de falha de serviço, até o momento atual, onde os princípios podem ser utilizados por um cidadão para questionar a inaplicabilidade de uma determinada norma. Tá? Então, essa visão que o Felipe, professor Ana Carla falaram, eu responderia com essa nova visão aos seus colegas, Wesley, que perguntam dessa maneira. O direito está além da norma positivada. O direito está no compromisso que o conjunto jurídico, que o sistema jurídico tem, também, principalmente, com os direitos fundamentais do cidadão. Pronto, meu amigo, devolvo a palavra. O microfone está fechado, Wesley. Microfone, Wesley. Ok? Então, gente, obrigado aí pela aula. Para mim, particularmente, quando me perguntarem agora, eu vou passar o link aqui dessa aula, porque vai ficar disponível. Então, pessoal, quando vocês me perguntarem, pegue esse link, assista a palestra toda, especialmente a parte final. Gente, muito obrigado. Assim, para mim foi um aprendizado incrível, né? E não podia ser diferente, dada
aí o nível, né, de vocês, né, da vivência de vocês, não só na área acadêmica, mas também na área acadêmica e também, né, no convívio com as pessoas que atuam nessa área e também no que vocês atuam no dia a dia na área de vocês. Muito obrigado e realmente para mim foi bem, creio também que para os demais ouvintes, né, as demais pessoas que estão assistindo, realmente foi uma palestra de grande valor. E aqui eu vou passar para o meu colega Juraci, para ele fazer aqui os encerramentos, né, o nosso encerramento final, e quero também desejar uma boa noite a todos. Contigo, Juraci. Meu querido Esmey, excelente condução quanto às performances dos nossos convidados. Só nos surpreendem ainda mais positivamente, né, diante da capacidade, da qualidade, da dedicação, da habilidade que a gente já conhece, já são da família do IPC. O professor João Marcelo disse, eu sou instrutor externo, mas ele já é da família do IPC também, né? Professora Ana Carla, professor Felipe, que é uma pessoa também diplomática aí na sua disponibilidade, na sua humildade. Muito obrigado, vocês foram aí 100%, né? Esse é o mínimo que a gente pode avaliar. O IPC fica muito grato à participação de vocês. Mais uma vez, em nome do conselheiro Alexandre Figueiredo, nosso diretor-presidente, da diretoria do IPC, da presidência do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nosso conselheiro Valdomiro Távora, agradecemos a participação, a interação, a disponibilidade de todos. José Wesme aí, nosso controlador, diante de sua ocupação, que hoje também consome um grande tempo, principalmente também em razão desses efeitos da pandemia, né, Wesme, nos nossos orçamentos aí. A disponibilidade de vocês e a parceria realmente é importante. A todos que participaram, nosso muito obrigado. Mais uma vez, Sandra, Paulo Alcântara, a equipe do Instituto Plácido Castelo está diuturnamente ligada e focada aí nos nossos objetivos, na nossa missão institucional. Como eu falei no início, o Instituto Plácido Castelo vem se destacando nacionalmente nas medidas nesse período, principalmente de pandemia, em que tivemos que nos reinventar, redimensionar todo um planejamento, toda uma programação para o meio virtual, em razão do cancelamento de eventos presenciais, e graças a Deus, graças ao desempenho da equipe, graças à confiança da diretoria, graças ao empenho do nosso diretor-presidente, conselheiro Alexandre Figueiredo, temos tido êxito, e essa parceria fabulosa de pessoas como vocês que sempre nos atendem a esses convites, isso está sendo possível. Mais uma vez, nosso muito obrigado, boa noite, e com certeza teremos grandes eventos vindo aí. Na verdade, a gente usa aí uma frase que é hoje a juventude, né, que eu já não sou tão jovem, né, mas a juventude, a hashtag, né, o IPC não para. Boa noite a todos e muito obrigado.